Bom dia, o meu nome é Júlia Couto, eu sou bolsista do CNPq e aluna da professora Sandra Balbo, e hoje apresentarei o nosso projeto de pesquisa intitulado Avaliação da homeostase glicêmica de ratos obesos por MSG submetidos à vagotomia seletiva para o pâncreas. Bom, então a obesidade ela é caracterizada como uma doença inflamatória crônica que se tornou uma epidemia global. Então, segundo a Federação Mundial da Obesidade, com dados de 2023, a projeção é que mais da metade da população mundial terá sobrepeso ou obesidade em 2035. Então, a gente consegue observar pela barrinha azul, que representa os indivíduos obesos, que a porcentagem da obesidade tende a aumentar cada vez mais, podendo apresentar um salto de 14% em 2020 para 24% em 2035. E, além disso, projeta-se também 4 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade em 2035, ou seja, 51% da população global. E isso representa um impacto, então, de 2,9% do PIB global. E, nesse contexto, um dos modelos experimentais que possibilitam o estudo da obesidade é a injeção de glutamato monossódico, popularmente conhecido como Ajinomoto, em animais neonatos. Então, o MSG ele é um aditivo alimentar presente em alimentos ultraprocessados e os estudos sugerem que a injeção de MSG em animais neonatos pode causar lesões hipotalâmicas, resistência à insulina, hiperinsulinemia e pode até desencadear um quadro de diabetes mellitus tipo 2. Então, dessa maneira, sugere-se que o MSG cause uma desregulação do sistema nervoso autonômico, com maior atividade parasimpática associada à redução da atividade simpática. E nesse contexto, estuda-se o nervo vago, que é o principal nervo da via parasimpática e responsável pela comunicação intestino-cérebro. E com a maior atividade vagal devido à hiperatividade parasimpática, sugere-se então que o nervo vago secrete uma maior quantidade de acetilcolina para células beta-pancreáticas em modelos MSG e, consequentemente, tenha uma maior secreção de insulina, o que pode desencadear, então, aqueles quadros de hiperinsulinemia e resistência à insulina. Então, dessa maneira, o nosso estudo buscou elucidar o papel da vagotomia seletiva para o pâncreas, ou seja, da secção do ramo vagal, que inerva as células pancreáticas em animais modelos de MSG. Então, dessa maneira, o nosso objetivo geral foi avaliar a homeostase glicêmica de ratos obesos por MSG submetidos à vagotomia seletiva para o pâncreas. E os nossos objetivos específicos foram induzir a obesidade nos animais pela administração de glutamato monossódico, MSG, analisar se a vagotomia seletiva afetou o peso corporal dos grupos, verificar se há alterações na resistência à insulina entre os grupos experimentais e comparar a resposta à glicose dos grupos estudados. Então, para a metodologia, a gente utilizou 48 ratos Wistar machos, que um dia após o nascimento foram separados em 2 grupos. O grupo controle, que recebeu injeção subcutânea na região cervical de salina, numa concentração de 1,25 gramas por quilograma de peso corporal, durante 5 dias. E o grupo MSG, que recebeu injeção subcutânea de glutamato monossódico na concentração de 4 gramas por quilograma de peso durante 5 dias também. E aí esses animais do grupo MSG, ao atingirem 60 dias de vida, foram submetidos ou à falsa operação, ou seja, não houve a secção do nervo vago, formando o grupo então MSG-CHAN, ou foram submetidos à vagotomia seletiva, com a secção então do ramo vagal celíaco, formando o grupo MSG-VSE. Então, o grupo salina formou o grupo controle e não passou por nenhum procedimento cirúrgico ao longo do experimento. Uma semana antes das eutanásias, a gente fez o OGTT, que é o teste oral de tolerância à glicose, no qual os animais receberam uma dose oral de glicose na concentração de 2 gramas por quilograma de peso. E a gente avaliou a glicemia após 15, 30, 60 e 120 minutos da injeção de glicose. As eutanásias aconteceram após 120 dias de vida dos animais, com a coleta de sangue para obtenção do plasma e verificação da insulina plasmática. Os resultados foram analisados por ANOVA fator duplo, com P menor do que 0,05, e o software que a gente utilizou foi o GraphPad Prisma.
Bom, então em relação aos resultados, na figura 1A, a gente tem o tempo em dias no eixo X e a evolução do peso corporal no eixo Y. O grupo controle é a bolinha preenchida, o MSG-CHAN é o quadrado vazado e o MSG-VSE é o quadrado preenchido. Então, a gente consegue observar que o grupo controle apresentou um peso corporal significativamente maior do que os grupos MSG, que por sua vez não tiveram diferença estatística entre si. Então, a figura 1b, consequentemente, mostra a área sob a curva dos grupos em relação ao peso. A letra A corresponde ao grupo controle, a letra B corresponde ao grupo MSG-CHAN e a letra C corresponde ao grupo MSG-VSE. E as letrinhas acima das barras indicam diferença estatística. Então, dessa maneira, a gente vê que o grupo controle apresentou uma área sob a curva significativamente maior em relação aos grupos MSG. E isso está de acordo, então, com outros resultados, como de Miranda e colaboradores, que verificaram que os animais MSG apresentam redução do peso corporal, mas apresentam maiores estoques de gordura. E sugere-se, então, que isso seja devido à redução de GH provocada pelo MSG. Então, eles têm um menor peso corporal, mas um maior acúmulo de gordura. Em relação ao teste oral de tolerância à glicose, na figura 2A, o tempo 0 no eixo X corresponde ao momento de aplicação da glicose e o eixo Y ele indica a curva glicêmica ao longo de 15, 30, 60 e 120 minutos. Então, durante todo o momento experimental do AGTT, nós não observamos diferença estatística entre os três grupos analisados. E dessa maneira, então, na figura 2b, a gente vê que a área sob a curva glicêmica dos grupos é também estatisticamente semelhante. Mas isso difere dos resultados, por exemplo, de Balbo e colaboradores, que verificaram intolerância à glicose em animais obesos MSG. Só que vale ressaltar que eles realizaram uma injeção intravenosa de glicose, e não oral, que foi o que a gente fez nesse estudo. Bom, e por fim, a figura 3, ela mostra a insulinemia de jejum dos grupos, e as letras acima das barras novamente indicam a diferença estatística. Então, a gente consegue observar que o grupo MSG-CHAN apresentou uma insulinemia de jejum elevada e estatisticamente maior em relação aos outros grupos. E o grupo MSG que fez a vagotomia seletiva, o MSG-VSE, ele teve uma insulinemia de jejum semelhante ao grupo controle, o que pode indicar, então, que a vagotomia seletiva normalizou a insulinemia dos animais obesos MSG a ponto dela ficar similar aos do grupo controle. E isso corrobora, então, com resultados de Silva e colaboradores, em que eles demonstraram a eficácia da vagotomia seletiva na redução do processo secretório de insulina. E sugere-se, então, que essa redução aconteceu pelo fato da vagotomia reduzir a sensibilidade colinérgica nas ilhotas pancreáticas. Bom, então dessa maneira, a gente conclui que a vagotomia seletiva para o pâncreas melhorou a concentração de insulina plasmática em animais obesos MSG. Assim, sugere-se uma relação entre o aumento da insulinemia plasmática e o acúmulo de gordura no modelo obeso MSG. Para finalizar, eu agradeço tanto ao CNPq quanto à UniOeste pelo apoio e incentivo durante o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigada pela atenção.